Oi, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso podcast Sem Juridiquês traz o seguinte tema: a diferença do regime de separação convencional da separação obrigatória de bens. Muitos acreditam que, ao adotar o regime de separação de bens, estarão afastando o marido, ou a esposa, ou a companheira de receber sua herança. Contudo, não é bem assim, viu, pessoal? E aquele casal que ela tem 25 anos e ele tem 75? Como fica esse patrimônio na separação legal ou obrigatória de bens? A confusão, pessoal, se dá quando se tratar de divórcio. É uma regra, e quando se tratar de falecimento, é outra. E o nosso podcast de hoje traz as diferenças nesses dois regimes, tanto em caso de divórcio como em caso de falecimento. No regime de separação convencional de bens, os noivos, por mera liberalidade, optam por adotá-lo, sendo que, no caso de divórcio, os bens de cada cônjuge constituem bens particulares. Então, neste caso, ao se separarem, não recebem nada um do outro. Agora, no regime de separação legal ou obrigatória de bens, não existe aqui a possibilidade dos noivos optarem voluntariamente por este regime, uma vez que esse tipo de regime de casamento ele já é obrigatório por lei. E um exemplo é o casamento para maiores de 70 anos, que é obrigatório utilizar esse regime legal e obrigatório de bens. E neste caso, é igual ao da separação convencional de bens, acima citada, em que, em caso de divórcio, a regra é a incomunicabilidade dos bens adquiridos antes, na constância e após o casamento. Só que, pessoal, essa regra deixou de ser absoluta com o advento da súmula 377 do STF para o regime de separação legal de bens ou obrigatória, uma vez que, se for demonstrado o esforço comum para a aquisição, os bens serão divididos entre o casal. Esta regra se aplica em caso de divórcio. Agora, já no caso de falecimento, daqueles que se casaram no regime de separação obrigatória de bens, que é aqueles que eu dei o exemplo de 70 anos, conforme a súmula 377 do STF, o cônjuge sobrevivente terá direito apenas à meação, ou seja, a metade dos bens adquiridos ao longo do casamento. E não esqueçam que ele tem que comprovar, ok? Portanto, não vai ter direito à herança com relação aos bens particulares do cônjuge falecido, quais sejam os adquiridos antes do casamento. Já no caso de falecimento de um deles, em caso de separação convencional de bens, a regra é outra, pessoal. O cônjuge sobrevivente terá direito aos bens particulares deixados pelo falecido e ele vai entrar na qualidade de herdeiro necessário e obrigatório, concorrendo à herança com os descendentes de tal, ok? Então, recapitulando para vocês rapidinho, separação convencional de bens. Em caso de divórcio, cada um fica com seu patrimônio. No caso de falecimento, o cônjuge sobrevivente vai concorrer somente aos bens adquiridos antes do casamento e ele vai concorrer com os herdeiros, ele será herdeiro e não meeiro, ok? Já no caso de regime de separação legal e obrigatória, em caso de divórcio, se for comprovado o esforço comum para aquisição daquele bem, serão divididos os bens aos dois. Caso contrário, não, cada um fica com o seu. E no caso de falecimento, a mesma coisa, se for comprovado a aquisição, o esforço comum para essa aquisição, fica meio a meio, ou seja, o cônjuge sobrevivente fica com a meação desses bens. E com relação à herança desse cônjuge, o cônjuge sobrevivente não tem direito algum aos bens particulares, que são aqueles adquiridos antes do casamento, que é diferente aqui da separação convencional de bens, ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu bato um papo com vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima semana com mais um podcast sem juridiquês. Até lá.